a igreja do Senhor com a paz do Senhor nesta manhã? Vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia. Na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Os irmãos podem se colocar de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os irmãos podem tomar seus assentos. Nessa manhã eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui trazendo acerca da palavra do Senhor nessa manhã. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Leandro, todos os demais pastores que se fazem aqui presente, irmão Alex, aos nossos irmãos missionários e demais obreiros da casa do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida que nessa manhã veio com o propósito de cultuar e adorar o nome do Senhor. E ouvir o Senhor, receber da parte do Senhor, dele ministrando sobre a tua vida através da sua palavra também. Nessa manhã louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, adorando e nessa manhã meditando acerca da palavra do Senhor. O texto ao qual nós fizemos leitura está localizado na primeira epístola de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro em direção aos cristãos que estavam espalhados dentre as 5 províncias romanas. Aqueles cristãos, eles estavam localizados em uma região onde a maioria dos povos, eles não eram cristãos, eram de pessoas não salvas. E nos primeiros versículos do capítulo de número 2, o apóstolo Pedro começa advertindo a esses cristãos a justamente não praticarem, a não realizarem as mesmas práticas que aqueles povos tinham, deixando toda a malícia, deixando todo o engano, fingimentos, invejas e murmurações. O apóstolo Pedro continua nos versículos seguintes, advertindo aqueles cristãos a desejarem afetuosamente e intensamente pelo leite racional. Assim como o recém-nascido anseia pelo leite materno, assim os cristãos devem ansiar pela palavra de Deus para seu crescimento e maturidade espiritual. Então o apóstolo Pedro, ele continua nos versículos falando àqueles cristãos. E nos versículos, a partir do versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Pedro, ele vai referir Cristo como a pedra viva. Vai referir Cristo como a pedra angular. E ao longo da palavra de Deus, nós vamos ver algumas referências acerca da pedra angular. E hoje em dia, alguns irmãos vão saber melhor que eu. Hoje em dia são usadas para a sustentação de um edifício. São usadas uma estrutura mais moderna. Mas naquele tempo, quando as construções elas eram feitas de pedra, uma pedra cuidadosamente selecionada e eleita. Ela era cuidadosamente talhada para que fosse colocada na sustentação de um edifício. E aquela pedra, ela seria a pedra que carregaria o maior peso e daria sustentação a todo o edifício. Então, quando o apóstolo Pedro, ele refere Cristo como a pedra viva e a pedra angular, ele está referindo Cristo como aquele que suportou todos os pesos, como aquele que suportou todo o peso dos nossos pecados, como aquele que se sacrificou em uma cruz para nos dar vida e pagou um preço muito alto de cruz para que os nossos pesos fossem levados sobre ele e hoje nós tivéssemos livre acesso a Deus. Aleluia. Então no versículo 9 o apóstolo Pedro, ele começa com uma conjunção adversativa. Ele começa, mas vós sois.
Ao contrário daqueles que não creram na pedra viva, ao contrário daqueles que não creram em Cristo, nós somos daqueles que obedecemos e cremos na pedra viva, cremos no sacrifício, na redenção da cruz. E por isso nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos a geração eleita. Não porque nós escolhemos a Deus, mas como em João 15:16 nos diz, foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Aleluia. Glória a Deus, o povo foi escolhido. Quando creu em Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nos foi dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus e por isso nós passamos a nos tornarmos a geração eleita. Nós passamos a nos tornar o sacerdócio real. Aleluia. No Antigo Testamento nós vamos ver que o sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. E somente esse sacerdote se chegava no santuário para ter acesso direto à presença de Deus. As pessoas comuns, elas não podiam ter acesso direto à presença de Deus. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo e tomamos uma decisão em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte de um sacerdócio real por meio do sangue de Cristo. Por meio de Cristo nós adentramos no santuário com ousadia, assim como nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19. E nós entramos por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, por meio da sua carne que foi ferida. E por meio de Jesus Cristo nós podemos fazer parte desse sacerdócio real. E nós não podemos somente adentrarmos e termos acesso à presença de Deus diretamente, mas nós também somos os próprios sacrifícios vivos, entregues ao Senhor. As nossas vidas são sacrifícios vivos, em que nós entregamos todos os dias para um culto racional a Deus. Aleluia. Nós fazemos parte, queridos, de um povo adquirido. Nós fazemos parte de uma nação santa e separada. E o preço em que nós fomos comprados não foi um preço baixo. O preço com que nós fomos comprados não foi com prata ou não foi com ouro, assim como Pedro vai nos dizer no capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo, meus irmãos, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, mas vós fostes resgatados pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Nós fomos resgatados, meus irmãos, por um alto preço, e Ele pagou esse preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui nesse lugar e fizéssemos parte de uma raça escolhida, de uma geração eleita ao Senhor. Aleluia. Mas, irmã Thaís, para que eu sou escolhido? Para que eu faço parte de uma nação santa? Para que eu faço parte de um povo adquirido por Deus? Então o apóstolo Pedro, ele vai continuar no final do versículo 9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Para que fomos chamados? Para que nós anunciemos as virtudes. O que são virtudes? É aquilo que Deus é. Para que nós anunciemos a sua soberania. Para que nós anunciemos a sua verdade. Para que nós anunciemos quem Deus é. Aonde o Senhor tem nos colocado. Para que nós anunciemos o nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Aquilo que Ele fez por nós. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós estávamos num charco de lodo, mas o Senhor nos resgatou desse lugar.
Todos nós fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. E por isso nós estamos aqui, queridos, nessa manhã. Porque um dia o Senhor nos resgatou. E assim como Ele nos resgatou, Ele quer nos usar para anunciar que Ele também pode resgatar outras vidas das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmos capítulo 107, versículos 14. E Ele os tirou das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Nós vivíamos nas trevas, mas o Senhor nos resgatou. E nessa manhã o Senhor está nos comissionando. Tanto os missionários, quanto os evangelistas, quanto os pastores, quanto nós jovens, quanto nós homens, mulheres, crianças, o Senhor está nos chamando neste último tempo, queridos. Não é somente para alguns, é para todos nós. Na nossa realidade, na nossa casa, na nossa família, o Senhor está nos chamando. Anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nessa noite o Senhor está nos encorajando, querido. Talvez você nessa manhã chegou aqui se perguntando qual é o teu chamado. Esse é o nosso chamado. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Aleluia. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. E saia fortalecido da parte do Senhor a viver o chamado de Deus para a tua vida, meu irmão. São essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu entrego em nome de Jesus.